Amigos da TV Serra, quero cumprimentá-los, tudo bem? Uma grande alegria, estamos juntos a partir de agora na Entrevista do Dia, o nosso espaço do telejornalismo local, sempre com muita informação e com a pauta de Farroupilha. Os acontecimentos da nossa cidade passam aqui pela Entrevista do Dia, que está no ar pelo canal 26 da NET, também o 526 e ainda pelas redes sociais, no Facebook e também no YouTube. A Entrevista do Dia recebe hoje aqui nos estúdios meu colega de profissão, com uma história de décadas na radiodifusão em Farroupilha e também difusor do italiano, da língua italiana, ou da língua italiana, do Talhán, o colega Ricardo Ló. Ricardo Ló esteve participando no final de semana passado, entre a sexta e o domingo, do 23º Encontro da Assodita, Associação dos Difusores do Talhán. Nesta ocasião, o evento ocorreu em Nova Erechim, Santa Catarina, e mais de 200 pessoas envolvidas com a difusão do Talhán estiveram presentes falando sobre as questões do momento, os desafios, o que se faz também na perpetuação da língua italiana e, sobretudo, nós aqui do nosso Talhán. E agora Ricardo Ló também foi eleito integrante do Conselho Fiscal da Assodita. Ricardo, é uma alegria te receber aqui nos estúdios da nossa TV Serra. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Leandro, e a todos os telespectadores também. Estamos aqui pela primeira vez, aqui participando da programação da TV Serra. É com muita alegria que nós estamos aqui para falar das coisas da nossa cultura, dos nossos antepassados. Com certeza. E che sia la prima volta de tante volte che te vieni qua, eh? Speriamo che sì. Se ti invita, ti vieni, no? Sim, proprio vero. Se mi invita, demo um jeito, no? A nostra agenda não é tanta, não é tão preenchida. Não é minha tanta piena, não? Não. A gente sempre dá um jeito, né? Para quem trabalha no meio da comunicação, a gente sempre tem um jeito para satisfazer os telespectadores aqui no momento, né? Com certeza. Bom, contextualiza para nós um pouco, Ricardo, porque o Ricardo já tem mais de 30, 40 anos. São quantos anos de rádio? 40 aí? 45. 45 anos de rádio. E o Ricardo tem um programa, apresenta um programa na Rádio Miriam Come no Altri, no Gene Altri, que vai ao ar aos domingos pela manhã, sempre depois das 9h15, entre 9h15 e 9h30 da manhã, na Rádio Miriam Caravaggio, um programa italiano que está no ar há muitas décadas também. E a partir desta ligação do programa e com a identificação da cultura italiana, o Ricardo tem se envolvido também junto com a Assodita, a Associação dos Difusores do Talhán. E todos os anos a Assodita promove o seu tradicional encontro. Nesse ano foi lá em Nova Erechim, Santa Catarina? Justamente, na cidade catarinense de Nova Erechim. Por que Nova Erechim? Porque tem a outra Erechim que fica aqui no estado gaúcho. E daí muitos gaúchos foram para aquela região desbravar, e tem muita gente que é natural aqui da nossa região de Farroupilha, e reside lá na cidade de Erechim. Principalmente da família Zanco. Nova Erechim. Nova Erechim, é. Isso. Família Zanco saíram daqui, teve uns lá que colocaram empresas, um foi vereador, depois de vereador até chegou a ser prefeito. Então, como a gente costuma dizer por aqui na nossa região, na nossa Farroupilha, aquela zancaiada estava presente lá. E há poucos dias foi feito um encontro da família Zanco, uns 15 dias atrás em Nova Erechim. Mas falando da Assodita um pouco... O que é a Assodita? A Assodita é uma associação brasileira, a nível de país, não é só do Rio Grande do Sul. Começou aqui, mas depois foi para Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, São Paulo, também Espírito Santo, em outros estados também. Então é a Associação dos Difusores do Talhán. Como começou, foi lá 25 anos atrás, o Honório Tonialo, já falecido, professor lá em Getúlio Vargas, depois em Gaurama e em Erechim também. Ele escreveu vários livros também. Ele teve a iniciativa de reunir os que apresentavam um programa em rádio.
Os radiodifusores. Os radiodifusores, os radialistas. E lá naquele início eu já estava dentro do rádio e fui convidado até no início, né, por um comunicador numa rádio em Bento Gonçalves, que atualmente ele está na Itália. Ele disse: Ricardo, vamos, mas com aquilo que a gente tinha muita atividade dentro da emissora onde eu estou ainda, não dava para participar. Mas depois lá, eu acredito que faz uns 20 anos que a gente faz parte dessa associação, que no início não era a Sunita, era a Assa Prorata, quer dizer, a Associação dos Apresentadores, dos Radialistas, dos Radiodifusores. E depois que passou, então, para todos os difusores, que daí engloba quem escreve, quem canta, quem compõe, quem fala no rádio, até um próprio professor, né? Ou enfim, quem difunde. Quem faz programa em televisão quem também, faz né? programa em televisão, no caso, de repente, tu uma hora dessas queira apresentar um programa, nem que seja mensal, o senhor já é um difusor desta língua nova. Um propagador, um né? propagador, entende? E desta língua nova que surgiu aqui no nosso país. Que é o talhã, né? Que Ou é o seja, talhã. o nosso dialeto, é isso, né? É. O nosso talhã, que nem é dialeto. É a reunião do milanês, do bergamasco, da própria língua portuguesa, porque tem palavras dentro do talhã que é a mesma coisa que nós usamos. Ele vai muito no regionalismo, né? O polaco, o polonês, o sueco, o austríaco. Então é aquela polenta, diríamos assim, né? De línguas para formar uma só. Com certeza. Bom, e nesses 3 dias, começou na sexta-feira no final do dia, e depois teve o sábado e também o domingo de trabalho, foram muitas palestras, muitas atividades, mas resumidamente, o que se tratou, o que se discutiu, esta forma de preservar e ao mesmo tempo também de incentivar o nosso talhã, Ricardo? Bom, nós tivemos várias palestras. Por exemplo, muitas vezes até para o próprio comunicador, como se postar na frente de uma televisão, na frente do rádio, né? Porque tu pode estar dentro do estúdio de uma rádio, ninguém te vê, mas tu tem que estar saber como chegar ao ouvinte, não é falar assim. Não é falar qualquer coisa. Não é qualquer coisa, tem que se preparar. Então, porque tem muitos que apresentam programas nos rádios aí pelo Brasil. Um é médico, tem advogados, tem professores, tem agricultores e tem empresários também. Então, praticamente todas as profissões, as classes, né? Todas. Quem é do rádio mesmo, eu acredito ainda que seja eu. De todo esse grupo todo aí que tem de comunicadores, de difusores do talhã. Então, tivemos, por exemplo, eu vou olhar aqui num papelzinho, até que eu tomei nota. Pode usar a tua cola, não tem temos, problema. por exemplo, teve na sexta-feira uma reunião do Comitato, o Comitato Nacional. É um encontro de pesquisadores, né, da gestão da língua do talhã. Nós tivemos, no sábado, palestrantes do grupo de pesquisa da área da linguística de Curitiba. De Curitiba, então, por exemplo, teve um outro professor, doutor em línguas, que falou também da propriedade do talhã e também do Trento. Ele deu uma explicação também a respeito de tudo como surgiu a língua italiana, que tem muita mistura com o alemão, né? Por causa da Áustria. A Áustria era governada pela Alemanha, depois houve a unificação da Itália. Então toda essa história, diríamos assim, foi apresentada para os comunicadores, para os difusores, para eles terem em mãos muita coisa da cultura para depois passar para os demais. Com certeza, certo. Tivemos a presença do presidente da Fibra, que é aqui de Serafina Corrêa. O Massolini, Paulo Massolini, médico também. Fibra é? Fibra é a Federação
da Federação Brasileira de alguma coisa. Federação das Entidades Ítalo-Brasileiras, né? Isso. E tem a do Rio Grande do Sul. E tem a FEIBEMO, que é outra federação, então das entidades ítalo-brasileiras e de mestres e oficinas da cultura, de mestres, né? Entende? Sim. Então tem muito cantor que participam. Depois teve a eleição também dessa nova direção da Sodita, que passou do Edgar Marostica, que estava ultimamente, que é lá de Serafina Corrêa, passou então para Juvenal da Castel, que é um compositor e um escritor de Porto Alegre. Também de salientar que Nova Erechim foi escolhida também para ser essa cidade sede, porque recebeu também em documentação assinada pelo governador do estado de Santa Catarina, no último sábado, dia 26 de outubro, a promulgação da lei que Nova Erechim é considerada a capital do Talhã em Santa Catarina. Opa! É a capital, né? Como tem no Rio Grande do Sul Serafina, que é a capital da língua do Talhã aqui no Rio Grande do Sul. E futuramente aqui em Farroupilha teremos algumas novidades também a respeito do Talhã. Nós vamos entrar depois nesse assunto também. E é claro, eu quero entrar nessa questão, aprofundar um pouco mais com o Ricardo, essa questão do preparo, né? Porque a preocupação que o comunicador, o difusor, seja ele que vá falar no rádio, que vai ter um programa na televisão, ou que vai escrever, ou que utilize outras ferramentas também para difundir o próprio Talhã, ele tem que se preparar. Não é só aquela questão de abrir o microfone, abriu a câmera, começa a rir e contar piada e companhia limitada, que é um difusor do Talhã. Não, você está lidando com a formação de uma cultura, né? É evidente, né? Isso é certo. E tem uma, como é que tem a gramática do Talhã à disposição, não nas livrarias aqui da nossa região, é apenas uma editora, tu tem que mandar buscar fora, que é a gramática elaborada pelo Darcy Lolls Lusato. Aqui de Bento Gonçalves. Aqui de Bento Gonçalves Pinto Bandeira. Então ele proporcionou, ele tem, e através dessa, é uma empresa que eu não vou dizer o nome porque nós não estamos ganhando nada para isso, e nem a TV, né? Mas depois a gente pode passar em off para quem quiser. Então, para mandar buscar o livro, né? Então, o livro ou o dicionário que é Talhã português, né? Talhã português, para facilitar, né? Para facilitar. Tem dicionário também, de um frei de origem o frei Alberto Stavinsky, já falecido. Ele foi o primeiro que escreveu uma gramática do dialeto português, né? Então tem esses livros aí, e tem uma preparação muito importante também que surgiu na semana passada aqui em Caxias do Sul, e até eu me penitencio, eu poderia ter ido nesta reunião, mas tudo bem. Parece-me que tem a Universidade de Caxias do Sul abrindo as portas para a formação de futuros professores para o Talhã. Para o Talhã, não para a língua portuguesa. Não, é diferente. Para o Talhã, e nem para o italiano. Para o Talhã, porque há uma diferenciação entre o Talhã e o próprio italiano padrão, o gramatical, o Talhã é mais uma questão da fala das pessoas. Isso, da enquanto fala que das o italiano é gramatical, é outra coisa. Sim. Não se está aqui desrespeitando nenhum nem outro. Mas o que nós temos muito aqui na nossa região é a questão do Talhã. E se nós pegarmos de repente aqui em Farroupilha, nós vamos ter um tipo de Talhã. Vamos para outro município, vamos ter outro tipo, uma outra manifestação, mas que não deixa de ser o Talhã também. Isto é verdade, e é muito importante também para você, telespectador. Muitos dizem assim, não, eu não quero aprender italiano, vou aprender o inglês. Muito bem, mas se você aprender uma outra língua, você tem mais cultura. Porque muitos ficam dizendo, porque vem muitos de fora
que mal e mal sabem falar a língua do seu país. Mas se vocês observarem bem, telespectadores, tem muitos que vêm de fora, sabem falar muito mais do que nós, né? Falam inglês, falam francês e ainda falam a língua do seu país e eles se comunicam melhor do que muitas vezes nós que sabemos o português e olha lá pela metade. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, a gente vai voltar em seguida conversando mais com o colega Ricardo Ló. O Ricardo Ló, que também é radialista e integra o time dos difusores do Talhã, esteve participando do 23º encontro da ASSODITA, Associação dos Difusores do Talhã, em Nova Erechim, Santa Catarina, no último final de semana. A gente volta em seguida falando mais sobre o Talhã e eu vou provocar um pouco o Ricardo também, porque nós vamos ter novidades aqui para Farroupilha e muito provável que seja até o final desse ano também. Tem um projeto que está tramitando, enfim, um projeto que ingressou na Câmara de Vereadores e poderemos ter uma decisão importante, uma tomada de decisão importante nas próximas semanas no âmbito municipal, também para fortalecer o Talhã. A gente volta em seguida. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente nova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem por nossa região e ser agente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Sicredi Serrana, juntos nossa gente vai mais longe. Não, velho, tá difícil para ler esse jornal, tô enxergando muito pouco, minha velha. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. Olha, velho, que coisa linda que tá passando por aí. Bonita. Rede de óticas Mercadão dos Óculos, Farroupilha, na Júlio 852. A Bitcom você já conhece, é a internet banda larga para navegar em velocidade turbo. Agora a Bitcom também tem a melhor TV por assinatura, com mais de 240 canais e um acervo com mais de 25 mil títulos para assistir a qualquer hora. E aí, qual você escolhe? As duas, claro. Bitcom TV e internet, é multiplataforma e multicanais. Mão na internet, olho na TV, viva conectado! Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia na TV Serra, canais 26 e 526 da NET. Nossa gente se vê aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, enfim, nas plataformas sociais você também encontra a nossa TV Serra e acompanha o que é daqui. É nosso convidado hoje nos estúdios o colega Ricardo Ló, que é integrante, foi eleito integrante do Conselho Fiscal da ASSODITA, Associação dos Difusores do Talhã, durante o último encontro que ocorreu na semana passada, no final de semana, em Nova Erechim, Santa Catarina. Ricardo, uma curiosidade minha também, nesse encontro entre vocês, difusores do Talhã, o que se pôde perceber?
tem muita coisa acontecendo, muitos projetos que o pessoal vem trabalhando, enfim, o que está sendo feito pelo Rio Grande do Sul e por Santa Catarina afora e também por Curitiba, Paraná, no que diz respeito ao fortalecimento do talhão? Olha, a gente observa e a gente tem que ser realista. Santa Catarina está um pouco mais à frente do que nós no talhão. Embora que muita coisa começou por aqui, mas lá tem deslanchado. Vem deslanchado, as comunidades se unem mais. E olha, e veja só, em comunidades pequenas o pessoal pode fazer mais. Eles se unem mais do que numa cidade lá de 100, 200 mil habitantes. De repente uma cidade de 50 mil, 30 mil pessoas, é fácil de tu fazer todas as novidades que uma nova língua traz. Então, Santa Catarina está indo muito bem, embora que haja uma distância entre o litoral e o oeste, porque veja só, o litoral, eles pegam aquela região, mesmo que tenha região de alemães, como Blumenau, Brusque, mas tu pega aí Pomerim, tu pega Orleans, e ali Nova Trento, né, que tem a cidade da Nova Trento, Santa Catarina, e aquela região toda aí é muito importante o trabalho que eles estão fazendo. Inclusive uma senhora de Ipomerim foi agraciada pelo governo estadual de Santa Catarina pelo trabalho que ela vem fazendo, né? Ela vem fazendo do talhar. Também nós tivemos como tem a FEIBEMO, que ela é dirigida pelo Cassol. O Cassol, ele reside em Concórdia. Santa Catarina. Concórdia, ele canta, mas o trabalho dele agora no momento está mais direcionado para essas reuniões, esses encontros, proporcionar para que até o governo de Santa Catarina também possa chegar até as faculdades, até a universidade para ensinar o talhão também. Mas o Rio Grande do Sul, ele teve mais participação, agora está um pouco menos, então é o momento de despertar. Ele foi mais protagonista. Foi mais protagonista, entende? Então foi isso desde lá do início. E agora está um pouco mais acomodado, mas logo vai retornar àquilo que ele era, daquilo que foi. O que se percebe daqui a pouco em alguns municípios, não sei se é a tônica dos municípios ou não, mas alguns projetos também eles estão mais freados, tem menos incentivo, daqui a pouco até por uma questão política, da própria visão de alguns gestores municipais. Se ouviu muito isso no encontro de vocês, Ricardo? Se viu e se ouviu muito a respeito disso aí. Porque eu lembro de anos aqui em Farroupilha, e até muitas vezes é comentado nesses encontros, é Farroupilha que é o berço. Muitos pensam que é só berço, porque tem tanto município que a língua do talhão já é cooficial, com a do Brasil, com a nossa língua portuguesa. E Farroupilha agora parece que está despertando um pouco. Porque teve alguém que... Nós tínhamos que ter saído na frente, né? Mas, tínhamos claro, a obrigação. Nós devíamos ter aqui, em Farroupilha, ser a capital do talhão no Rio Grande do Sul. Sim. Né? Porque é o berço da imigração italiana. Mas muitos poderão dizer, não, mas... Claro, a colonização italiana, mas depois foi feita essa nova língua, né? Mas antes tarde que nunca. Me ajuda a recordar um pouco, tu tens uma caminhada muito mais longa do que a minha em Farroupilha também, mas nós tivemos aqui no passado exemplos bonitos, né, de valorização da cultura. Eu não estou dizendo do talhão, mas também indiretamente do talhão. Nós tínhamos, por exemplo, o ensino da língua italiana junto às escolas do município. Nós tínhamos um grupo de danças em Nova Milano, nós tivemos o surgimento do próprio Entrai, encontro das tradições italianas, e com certeza daria para citar tantos outros exemplos, mas enfim, foram projetos, foram situações, alguns acabaram ficando no passado, não estão mais
mais aí. Então é uma forma também que nós precisamos recuperar o que nós perdemos e reconstituir, né? Isto é importante, foi muito bem lembrado, Leandro. E pegar todos os nossos grupos que ainda estão aqui em Farroupilha, a Associação do Filó, de qual o senhor é o presidente. O próprio Círculo Italiano também. Do qual o senhor é o presidente. Ah, que coisa. E toma aí no meio, né? Muito tempo já. Depois o Grupo Donani, do 2º Distrito, lá da linha Jacinto. E outros. E vamos colocar também o Dirceu Pastore, que é o nosso cantor tenor. O nosso tenor aqui de Farroupilha. E outros grupos. O grupo Il Romano. Viu? O Il Romano, os Canarinhos, que o Tonus, que é um homem da cultura de Caxias do Sul, que vai nos ajudar muito aqui em Farroupilha, viu, Leandro? Ele disse que foi muito oportuno a participação dos Canarinhos aqui de Farroupilha, porque eles cantaram e cantam também agora, além de cantar canções em português, estão cantando também em italiano. Tem um repertório italiano. Tem um repertório italiano, isso é importante, né? É muito importante, nós temos... E outros cantores aqui de Farroupilha, individuais, eles se tornam os difusores do italiano. Tem o Coral da Tramontina. Também. Né? Tem o Coral de Caravaggio, entende? Que apresentam as suas canções italianas também. Elas podem ser religiosas, mas é do momento, né? Então, a gente tem que aproveitar o momento e torcer, então, para que esses grupos se unam para fazer com que as administrações se despertem um pouco mais, não só para esta língua ou para aquela, mas para aquelas que têm a cultura como um todo. A cultura linguística como um todo. Eu gostaria de ter aqui em Farroupilha um centro de etnias. Eu também. Como tem Erechim, tem Caxias também, tem alguma coisa parecida. Então faz uma... Caxias tem a Casa das Etnias. Casa das Etnias, em um centro de etnias. Lá vai o polaco, lá vai o alemão, lá vai o italiano e tudo, né? Ficaria um espetáculo. Com certeza. Mas vamos torcer, né, quem sabe? Até pegando carona nisso tudo também, e aqui eu estou ao lado, se eu estou presidente hoje, estou ao lado, sou presidente porque alguém fundou o Filó, criou o Filó em Farroupilha, que foi o Ricardo Ló. E o grupo do Filó, o Filó em Farroupilha, é sim a cuna também de falar o nosso dialeto. E às vezes tu conheces, tu frequentas com a gente, o nosso grande desafio é que nós temos que falar lá dentro, bisogna que parlemos italiano. Se esbalhemos su qualquer roba, paciência, avante, via devante, andemo avante, né? Porque esse é o objetivo. A cultura, o italiano, ele não pode se perder. Se nós não fizermos nada, Ricardo, ele vai se perder. É uma brasa que se apaga. É isso aí. E por que muitos pedem? Mas quem tem não digo a minha idade, a nossa idade, mas um pouquinho mais jovem, eles não cultuam muito o italiano, não é porque o pai errou, a mãe... Acontece que teve uma certa época aqui no nosso país, da repressão da Segunda Guerra Mundial, foi proibido falar o italiano. Era proibido falar o italiano? Proibido falar o italiano. E teve muita gente que foi pisoteada, que foi presa, só porque disse buongiorno, né? Então aquilo amedrontou. Todos tinham que falar o português ou não falar nada. E com isso foi se perdendo um pouco a língua raiz, né? A língua mãe. Então por isso que temos essa dificuldade, por isso que um tempo ficou distanciado um pouco essa língua italiana. Bom, fale agora, apresente para o nosso telespectador também o que está sendo articulado por tuas mãos também, por tua provocação. Claro que as entidades da cultura italiana de Farroupilha também te apoiam nesse sentido, acredito eu, pelo menos o grupo do Filó apoia incondicionalmente. O que vem pela frente aqui no nosso município? Poderemos ter o italiano como segunda língua oficial de Farroupilha? Pode acontecer. Isso aí há muito tempo eu vinha observando, né, tantos municípios aqui por perto também de Farroupilha, que tinham a língua cooficial, a segunda língua
oficial, junto com o português, que pode ser conversada em qualquer momento, em qualquer negócio, em qualquer comércio. Eu disse assim, mas por que Farroupilha não se desperta? Daí eu cheguei, e não vou dizer o nome de um prefeito, eu levei lá um projeto, eles vão estudar, está ainda estudando até hoje, ele saiu de prefeito e não fez nada. Mas tudo bem, a gente continua. Daí, conversando agora há pouco tempo, ele diz assim, não, tem que pegar e tirar da gaveta e levar lá para um vereador aqui de Farroupilha, fui lá, entreguei, e vou dizer o nome dele, Fabiano Piccoli. Vereador Fabiano Piccoli. Né, ele se interessou pela causa e pegou, deu uma ajeitada, claro, evidentemente, neste protótipo de projeto. Os vereadores todos apoiaram, os vereadores locais. O requerimento foi aprovado. O requerimento foi aprovado, vai para o executivo e depois lá vem o projeto pronto para ser analisado e aprovado. E tomara que seja aprovado neste ano. E temos já 2 locais que podemos fazer a festa depois, com a Câmara de Vereadores e também com o executivo depois quando assinar este projeto de lei. Esta lei, sim. Esta lei, sim. Exatamente, é nesse sentido, né? Foi aprovado um requerimento, a sugestão de projeto que o Ricardo levou até a Câmara de Vereadores virou um requerimento de autoria do vereador Fabiano André Piccoli e foi aprovado por todos os vereadores. Esse requerimento foi para a Prefeitura, agora compete ao Poder Público Municipal enviar um projeto de lei para depois, se receber o aval da Câmara de Vereadores, virar lei e o prefeito municipal sancionar. Seria de fundamental importância. Agora eu chamo a atenção, nós não podemos só ter no papel o talhão como segunda língua ou como língua cooficial do município de Farroupilha. Nós vamos ter que arregaçar as mangas e ter atitudes práticas também, né? Sim, logicamente, né? E disseste muito bem, não adianta ter a lei, como tem muitas leis por aí. A lei tem que sair do papel. Tem que sair do papel, tem que entrar em ação, né? E vamos torcer para que todos os farroupilenses a abracem. Bela iniciativa, Ricardo. Bom, para concluirmos, o que mais sobre o 23º encontro da Assodita? Bom, então aconteceu o seguinte, lá além dos debates, das conversações que foram feitos no sábado e no domingo também o dia. No domingo teve uma celebração, inclusive de um sacerdote que é aqui do nosso estado. E tem parentesco em Farroupilha? Tem parentesco aqui em Farroupilha, é Girelli, Walter Girelli, o nome do padre. Ele saiu daqui, quer dizer, ele nasceu no município de São Valentim, aqui bem próximo. A família dele foi até São Valentim. Ele disse lá que ele nasceu numa vila lá do município que não adianta olhar no mapa porque não aparece. E parece que o nome do local é Tombo, alguma coisa assim. E ele pertence à diocese de Erechim e ele foi convidado lá para presidir essa celebração, como em outras ocasiões também, e ele se sentiu orgulhoso de estar participando desta celebração e disse que também tem que falar o italiano, tem que falar o português, tem que falar outras línguas também, que é muito importante para a gente se tornar culta. Com certeza. E depois tivemos também a eleição da nova direção, então que ficou como presidente o Juvenal Dal Castel, que alguma hora quando ele vier aqui por Farroupilha, de repente poderá vir com certeza. Aqui faça o agendamento na televisão aqui para conversar, para colocar as suas ideias que são fenomenais. E depois marcamos o próximo encontro da associação, vai ser então no próximo ano em novembro, porque era para ser em novembro mas a cidade de Nova Erechim solicitou para que acontecesse em outubro. Então, ano que vem, em novembro, na cidade de Colombo, aí da grande Curitiba. Curitiba, sim. Já está definido, então. Está definido. Volta para novembro? Volta para novembro. Para novembro. Quem sabe teremos mais participantes de Farroupilha nesse encontro lá em Colombo. Eu até quero citar, e aqui acabei tendo um lapso também quando eu falei de alguns projetos, falei do grupo do Filó, eu quero citar também e fazer referência ao trabalho importantíssimo que o Círculo Cultural Ítalo-Brasileiro de Farroupilha também tem feito dentro da sua proposta. O Círculo tem uma proposta, mas eu vejo que todas essas entidades têm a sua proposta, o seu foco. Se juntar,
ninguém segura, ninguém segura. Então, parabéns ao Círculo, tem o Seminário Apostólico Nossa Senhora de Caravaggio, que também tem uma contribuição grande para a cultura italiana. Enfim, são muitas coisas bonitas que acontecem no município, mas elas partem das organizações e entidades e de pessoas. Nós precisamos mais do apoio público também. E volto a dizer, nós em Farroupilha temos uma responsabilidade nesses ombros muito maior, porque aqui nós somos, se a gente quer falar, nós temos que agir. Nós somos o berço da imigração italiana, não adianta ficar só no blá, blá, blá. Nós temos que ter atitudes que justifiquem sermos o berço da imigração italiana. Ricardo, te agradeço pela presença, te deixo com a palavra final. Olha, e até vocês telespectadores que estão em casa, se quiserem aprender italiano, vão até a Associação do Filó. Vocês só ganham para a vida. Vocês ganham para a vida e isso é muito importante. Se quiserem aprender o italiano gramatical, vão para o Círculo Cultural Ítalo-Brasileiro. Porque a cultura não é só comer uma polenta e fortaia, mas é conversar com as pessoas. Aí que é importante. O chacolar, o bater um papo, conversar. E olha, guardem aí na agenda já para o ano que vem. Dia 20 de maio é dia da nossa etnia italiana, né? Certo. É dia 20, vai ser uma quarta-feira. 145 anos. Farroupilha vai se mexer naquele dia. É uma quarta-feira, mas vamos fazer alguma coisa. Não sabemos, mas vamos uma hora discutir o que podemos fazer. Entre entidades, por que não? Obrigado, Ricardo, que bom, parabéns por ter representado o nosso município. Não haveria melhor pessoa do que o Ricardo para nos representar no encontro da Assudita. Nós ficamos por aqui com a entrevista do dia hoje, muito agradecido, muito obrigado a você que nos acompanhou. Continue na programação da nossa TV Serra, a TV que mostra o que acontece em Farroupilha. Nossa gente se vê aqui. Até o nosso próximo encontro, nosso próximo programa com outro assunto, com outra pauta, com outra questão do momento.